No filme Mergulhando no Amor, o cantor John, depois do fracasso do seu último álbum, decide se isolar da humanidade e vai buscar refúgio num rancho no alto de um penhasco, lá na ilha de Chipre. E mal sabia ele que não ia ter sossego ali. Aí o que acontece? Aquele rancho, no alto de um penhasco, era cenário de tragédias, ou pelo menos tentativa de tragédias. Aí ele lá, né, tranquilo no cantinho dele, quando vê aparece um rapaz e parado de costa para a porta dele, ele olha, ele pensa que é um repórter, né? O rapaz parado na beirada do penhasco, lá ele já fica bravo, acreditando ser um repórter, ele já fica bravo. Fala, o que você quer aqui? Eu não vou dar entrevista pra ninguém. E não adianta e tal, já chega todo marrento. E o, e o rapaz se volta pra ele e fala, mas o que você tá fazendo aqui? Aí ele, eu que falo, o que você tá fazendo aqui? Aí um fica, sai daqui, você e tal, e os dois ali bem combativos. O rapaz se vira e se joga do penhasco. John ficou estarrecido, sem chão, sem saber o que tinha acontecido ali. Aí ele chama a polícia, tal, tudo. E depois aparece uma senhora naquele mesmo local. E aí, né, porque aí ele chama a polícia e tal, e o policial explica pra ele, né, fala, você comprou essa casa, você não sabia da história desse rancho? Você não sabia o que acontecia aqui? Ele falou, não. E aí explicaram pra ele que ali era um lugar onde as pessoas procuravam pra se jogar no penhasco, pra se suicidar. E aí ele já ficou preocupado, né? E quando viu uma senhora ali de frente para aquele penhasco, ele já chamou a polícia antes. Ele viu ela, ele nem foi falar nada, já chamou a polícia. E aí conseguiram, né, resgatar a senhorinha e ela, triste e tal, e o policial explicou que era a mãe do rapaz que havia se jogado dali. Aí ele, tentando entender, né, o que estava acontecendo, ele, mas como? Né, você não faz nada? Falando pro policial, você não faz nada? Precisa fazer alguma coisa. Aí ele, fazer o quê, John? Botar uma cerca no penhasco? Olha o tamanho, né? O penhasco grande. Falou, botar uma cerca aqui. O que eu posso fazer? Falou, as pessoas vêm até de outros lugares para fazer isso aqui. E aí ele ficou com aquilo na cabeça e comprou material e foi construir a cerca ali sozinho, porque ele não ia aceitar que aquilo continuasse acontecendo ali na porta da casa dele. E aí o policial viu, né, que ele estava construindo a cerca. Quando foi lá buscar a senhorinha e viu que ele estava construindo a cerca, ele falou assim, você vai construir a cerca em volta do penhasco todo? Você vai cercar o penhasco todo para que ninguém se jogue? Aí ele falou, você quer que eu faça o quê? Chegue para as pessoas e fale para elas, vamos conversar sobre isso? Aí o policial falou, olha bem, olha o tamanho desse penhasco. E as pessoas vêm para onde? Vêm justo para onde tem uma casa, para se jogar justo no lugar onde tem uma casa. Por que você acha que elas fazem isso? E aí o policial ainda tinha, né, meio que zoado ele por causa da cerca e tal, falando que seria construir em volta do penhasco todo, e depois de um tempo aparece uma moça, né, uma mocinha lá e parada ali de frente pro penhasco. E aí ele já preocupado, ele já vai indo em direção à moça, ele fala, não faz isso, tal, né? E a moça vira pra ele e ela fala, não se aproxime, não se aproxime. Aí ele, não, tudo bem, e para ali onde ele tá. E procura manter um diálogo com a moça, meio que à distância, mas procura manter um diálogo com ela. E aí ele chama a polícia também, né? Claro, depois da moça ter... Não, nesse dia ele não chamou a polícia. Aí ele acolheu a moça, cuidou dela, tudo. E no outro dia, ele ficou sentado na porta dele, cercando para a moça não sair enquanto ele estava dormindo e fazer alguma besteira. Aí ele, no outro dia, levou a moça, né? Conseguiu conversar com ela, descobriu quem eram os pais, perguntou sobre o bebê, sobre o pai do bebê, né? Porque ele lembrou um pouco da história dele, né? E aí levou ela na casa dos pais. E quem era o pai? O guarda. E aí o pai viu ela grávida, pensando que ela estava estudando, né? Viu ela grávida, já ficou furioso e queria bater nela, e a mãe não deixa, e o John não deixa. John falou, eu não salvei a vida dela para chegar aqui e você acabar com isso. Não, pode parar. E aí ele
o John levou ele lá pro rancho, né? Deixou a menina com a mãe, conversando. E aí chegou lá, o policial também foi ajudar a construir a cerca. Porque quer dizer, aí já tocou nele, né? Tocou na ferida dele, no dodói dele, a menina do papai, né? Onde já se viu, né? A menina do papai se jogar dali, não, vamos botar cerca nisso aqui. Seja lá como for, vamos impedir que as pessoas se joguem. Né? Porque enquanto, né, a gente vê que enquanto não está na pele da pessoa, enquanto a pessoa não está passando por aquilo, ela não tem, como que fala? Ela não sente a necessidade de fazer algo, né? Enquanto a dor não atinge ela mais em cheio, fica difícil para ela conseguir pensar em fazer algo para proteger a vida de alguém, né? Porque até então parece tudo muito subjetivo. Alguém se jogou, alguém se suicidou. E aí quando esse alguém era alguém muito importante para ele, aí doeu. Aí ele tomou consciência da necessidade de fazer alguma coisa, do quão sério é esse tema. E aí, vendo os dois ali, né, conversando e depois os dois junto construindo a cerca e tal, foi muito interessante porque me fez pensar nessas coisas, né, que enquanto a pessoa não passa por isso, ela não consegue ter uma ideia do que é o outro, né, é só alguém que se jogou. Mas as estatísticas mostram que para cada pessoa que tira a vida através de um suicídio, 60 outras pessoas são afetadas, familiares ou não, sabe? Familiares, amigos, vizinhos. 60 outras pessoas são afetadas porque quando uma pessoa decide tirar a própria vida. Ou seja, ninguém está imune. Ninguém está imune a sofrer por algo assim quando alguém decide tomar uma atitude dessa.